Olá, alunos, tudo bem? Hoje daremos início ao capítulo 2 do livro didático de Geografia, na página 150. Vamos lá abrir? Onde estaremos falando sobre as atividades econômicas do campo e da cidade. No ponto de partida, tem algumas perguntas para responder. E aí eu gostaria que você respondesse aí na sua casa. A pergunta é a seguinte: você sabe quais são as atividades econômicas praticadas no campo e na cidade? Responde aí, só para você, não precisa escrever no seu livro não. É para responder para você, ou para o papai, para a mamãe, para o seu responsável. E a outra pergunta é quais são as diferenças entre elas. Responde aí do que você sabe. Ah, tia, eu não estou conseguindo entender. Aqui está perguntando para você responder para você mesmo, não aí no seu livro. Se você sabe o que é feito, quais são as atividades econômicas do campo e da cidade e a diferença entre elas. Vamos ver no livro? Na página 50 do seu livro, vai estar lá escrito Entender Geografia. Essa parte é uma explicação do que daremos início no nosso capítulo, tá? E aí vai estar falando sobre atividades econômicas diversas que tem no campo e na área urbana. No campo vai estar falando sobre algumas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E na área urbana vai estar falando sobre a indústria, o comércio e a prestação de serviço. Como esses serviços são feitos no campo e na área urbana. Acompanhando junto com a tia aí na página 150, vai ter algumas imagens, exemplos das atividades econômicas no campo e na cidade. Dentre essas imagens temos a imagem de uma agricultura, onde uma pessoa está fazendo a plantação de couve em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Logo ao lado dela terá uma imagem de uma pecuária, onde uma pessoa está ordenhando a vaca em Açucena, em Minas Gerais. Na página 151 teremos uma imagem do extrativismo, né? Uma coleta de castanha do Pará em Laranjal, lá no Amapá. Ao lado dela teremos uma indústria na usina em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Embaixo teremos o comércio, o mercado público em Florianópolis, Santa Catarina, e o serviço de pontos de táxi no Rio de Janeiro. Logo após, tem uma perguntinha para você responder. Quais das atividades representadas nessas imagens aí que acabamos de ver existe no lugar onde você vive? Aí você vai responder aí, no seu livro mesmo, nessa partezinha que tem embaixo. Não tem linha, mas pode responder, tá? É coisinha pequena, né? A resposta onde dá para colocar aí nesse espaço que nós temos, tá bom? Então, agora nós falaremos sobre algumas atividades econômicas do campo e daremos início pela agricultura. Lê junto com a tia aí no seu livro. Vamos ler juntinhos. O cultivo de plantas para as mais variedades finalidades é chamada de agricultura. E nela cultivam-se vegetais que servem de alimento para as pessoas do campo e das cidades, como o feijão, o arroz, o milho, o trigo, a mandioca, o café, o alface e etc. E aí, logo do lado, tem uma imagem do cultivo de feijão, lá em Minas Gerais. E na página 152, tem uma imagem também da plantação de cana-de-açúcar, né? E aí tem uma explicação do lado dessa imagem. Está escrito assim: vegetal utilizado para fabricar o açúcar, etanol, que é o nosso combustível que muitos colocam no carro. Vista aérea da plantação em Paraguaçu Paulista, São Paulo, né? Aí é uma plantação de cana de açúcar.
que está escrito assim: na agricultura cultivam-se também vegetais que são formados em tecido, como algodão, e cultivam-se vegetais que são transformados em combustíveis, como a cana-de-açúcar, o milho e a mamona. Olha que legal. Aqui está falando que o cultivo da agricultura de algodão é transformado em tecido, ó, que faz a nossa roupa, né? As roupas feitas de algodão são cultivadas onde? Na agricultura, no campo. E o combustível, como o etanol, que é o álcool, e combustível feito de milho e de mamona também, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho aí no seu livro. Tem uma pergunta que está perguntando assim: qual a importância da agricultura para a vida das pessoas? Responde aí. Vamos ler junto? O primeiro parágrafo após a atividade 1 da página 152. Vamos lá? Está falando assim no primeiro parágrafo: a atividade agrícola exige primeiramente o preparo do solo, que consiste em limpar o terreno, adubar a terra, escolher boas sementes, irrigar a plantação e finalmente fazer a colheita. Ok? Está dizendo aí que para fazer a atividade agrícola precisa preparar o solo. Em preparar o solo, você tem que limpá-lo, adubá-lo e irrigá-lo para poder colher, tá bom? No segundo parágrafo está escrito assim, lê junto comigo, ok? Em diversas plantações, essas atividades são feitas de modo manual, ou seja, o trabalhador é quem executa essas tarefas com as próprias mãos ou com o uso de equipamentos simples, como enxada, facões e foices. Nesse tipo de plantação tradicional, a produtividade agrícola é menor, pois normalmente a área trabalhada é menor e há pouco investimento em adubação, escolha das sementes e irrigação, o que contribui para que a lavoura produza menos. O que está falando aí? Que no trabalho, na plantação tradicional, ela é feita manualmente, com as mãos, com equipamentos simples, que não são máquinas, né? E com isso, eles têm um investimento menor, não melhor. O investimento deles são menores. Por quê? Porque eles fazem tudo manualmente, né? São eles que colhem a semente e plantam a semente. Eles que adubam a terra deles, eles que limpam tudo. A família normalmente faz, ou as pessoas que ali estão com eles, trabalhando para eles. Não tem máquina para fazer para eles, ok? No terceiro parágrafo está escrito: em plantações modernas, o processo de plantio é feito com o uso de máquinas e equipamentos, empregando-se alta tecnologia. Com as novas tecnologias, houve aumento na produtividade agrícola, pois, entre outros motivos, foram desenvolvidos adubos e foi aprimorada a qualidade das sementes, o que traz maiores benefícios ao agricultor. Porém, o uso de máquinas substitui o trabalho de muitas pessoas no campo, o que as leva a migrar. Lembra que aprendemos isso da migração? Ela sai de um lugar para o outro, né? Ela migrou, né? Migrar para a cidade, né? Ela sai do estado dela e vai para outro, ou da cidade dela para outro. Migrar é sair do lugar dela para outro lugar dentro do seu próprio país, ok? Além disso, alguns dos adubos utilizados na agricultura podem ser prejudiciais ao meio ambiente, pois contaminaram o solo. O que está falando aqui, tia? O que está falando nesse terceiro parágrafo? Está falando que a plantação moderna é boa, né? Porque elas vão produzir em maior quantidade, né? Por causa das altas tecnologias, eles usam máquinas para fazer essa plantação, mas que lá no finalzinho, o que ele fala? Além disso, alguns dos adubos utilizados na agricultura podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Muitas das vezes eles utilizam químicas para fazer esse adubo
e esse solo, ele fica fértil ali naquela hora, mas ele não é um solo muito produtivo. Ele é um solo onde tem remédios, e os remédios que são colocados não é bom para a nossa saúde, né? Então, embora ela use altas tecnologias, elas não são totalmente naturais, não são todas, ok? Mas a grande maioria, e prejudica o solo e o meio ambiente, o que não é bom, ok? Na página 153, número 2, atividade 2, está pedindo para a gente observar a imagem e responder. Aí tem essa imagem. Observaram a imagem? Então vamos lá responder. Está falando assim: a pintura mostra uma plantação tradicional ou moderna? Responde aí para você. Essa plantação aí da imagem, dessa pintura, né, é tradicional ou moderna? A tradicional é aquela que eles colhem, eles plantam, lembrando disso, tá? Ok? E a moderna usa muitas máquinas, muita tecnologia. Logo após está falando, justifique sua resposta citando elementos da imagem. Você vai responder se é tradicional ou moderna e vai justificar sua resposta falando, citando aí elementos da imagem que determina que ela seja a sua resposta, tá? Logo embaixo estaremos entrando em ação, né? Tá pedindo para que vocês façam um desenho no espaço a seguir das atividades agrícolas. Aí você vai botar aí, vai desenhar uma atividade agrícola tradicional. A tradicional, lembrando que é feita com o quê? Manualmente, com as mãos. Então você vai desenhar aí uma atividade agrícola tradicional. Na página 154 está pedindo para você desenhar uma atividade agrícola moderna, aquelas que tem muitas máquinas fazendo. Vimos lá em cima, ok? Se você tiver dúvida, olha lá na página 150, 151 do seu livro, que tem lá, ok? Na número 3, atividade 3, tá falando assim: em sua opinião, o que a tecnologia pode causar na vida das pessoas que moram no campo? A opinião é de quem? É da tia? Não, é uma opinião sua, então essa resposta é pessoal. Tia, não tem linha aqui para me responder. É para você responder para você, fazer uma discussão com seu responsável, deixar ele colocar também o posicionamento dele do que ele pensa e do que você pensa, ok? É bom a gente estar em casa por causa disso, né? Nosso responsável pode não só ajudar a gente, mas também interagir com a gente, já que a tia não está podendo estar com vocês, não é legal? Então, depois da atividade 3 que você respondeu mentalmente para você, né? Não aí escrita no livro, nós vamos ver o uso da água na agricultura, ok? Está falando assim, no primeiro parágrafo: o uso da água na agricultura se dá por meio do sistema de irrigação, que consistem em retirar a água de reservatórios próximos, como rios, lagos e lagoas, e irrigar a plantação. Assim, é garantida a produtividade na lavoura, ok? Tá falando aí que o uso da água, ele vem por irrigação. O que é irrigação? São vários caninhos embaixo da terra, onde eles têm furinhos específicos em lugares específicos que vai sair pouca água, né? Igual o nosso chuveiro, que sai algumas aguinhas, não é isso? Vários furinhos, lá são feitos assim também na irrigação, né? E ali vai sair águas, né? Em determinado tempo, a água necessária para o solo, ok? Isso é irrigação, né? E às vezes essa água vem dos rios, das lagoas e dos lagos, né? Então vem do natural, não vem de uma estação de tratamento de água, vem do natural, vem da vegetação, né? Vem da terra. E no segundo parágrafo está falando assim: o uso da irrigação permite o desenvolvimento da atividade agrícola
em locais com características climáticas pouco favoráveis, onde há pouca ocorrência de chuva em alguns meses do ano, nos quais a planta necessita de mais água para se desenvolver. Aqui está falando, por exemplo, no nordeste do nosso país tem pouca água, lá tem muito sol, né, e pouca chuva. Então, esse processo de irrigação, ele permite o desenvolvimento agrícola nesses locais. Por quê? Porque eles vão lá, né, retiram, né, vem com cano, faz todo um processo para que essa irrigação chegue até a produção agrícola, né, lá o lugar onde está sendo feita a plantação, e faça a irrigação, né? Aí tem duas imagens aí embaixo. Uma pessoa jogando o quê? Com uma irrigação manual, tá vendo? Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele tá fazendo o quê? Com uma mangueira, está jogando água na planta. Então ele está irrigando manualmente, com as mãos. Lembra que manual é com as mãos, manual, tá? E do lado está aparecendo a irrigação mecânica em Araçuai, Minas Gerais. Tá vendo que é um monte de cano que tá dentro do rio, né? E esses canos vão levar a água até o local da plantação. Olha que legal. Não é legal? Então, vamos para a página 155, atividade 4. Tem uma pergunta aí para que vocês possam fazer, ok? Qual é a importância da irrigação para o cultivo agrícola? O que vocês acham? Qual é a importância da irrigação para o cultivo agrícola? Responde aí. Conseguiram responder? Ah, tia, estou com dificuldade. Sobe mais um pouquinho aí na sua página 154, onde está falando sobre o uso da água na agricultura. Está falando sobre a importância da irrigação, correto? E aí você vai achar a sua resposta se você teve dificuldade. Lembrando que quarta-feira que vem, né, da próxima semana, estaremos fazendo a correção dessa atividade na live. Qualquer dúvida, ok? Mas não tem dificuldade para a gente responder. Mas estaremos juntos na live na quarta-feira que vem, ok? Vamos continuar? Na atividade 5, está falando assim: com a turma, leia o texto a seguir e depois responda as questões. Não tem como nós estarmos com a turma hoje, né? Diante do Covid-19, né? Então, nós precisamos nos resguardar. Então, aqui nós vamos fazer juntos aqui a atividade como se estivéssemos com uma turma. Não, vamos fazer com os nossos responsáveis, ok? Então, aí tem um trecho, né, de uma reportagem que está falando assim: café, crise hídrica leva governo do Espírito Santo a proibir irrigação durante o dia. Produtores de café no Espírito Santo estão proibidos de irrigar suas lavouras entre as 5 horas da manhã e as 18 horas da tarde. Na medida em que crescem as preocupações com os baixos níveis dos reservatórios de água em algumas regiões, por causa da falta de chuvas, a suspensão faz parte de uma resolução que restabeleceu o cenário de alerta em todo o estado, proibindo a captação para fins que não sejam um abastecimento humano. Então, aí, nessa reportagem, que foi retirado aí, está disponível, foi feito pelo Micael Pereira, né, no canal Rural, está falando que por causa da crise hídrica, o que é crise hídrica? É crise da água, né? Não tem muitas chuvas, não tá tendo muito desperdício de água, então eles proibiram a irrigação durante o dia. Não podia abrir lá a torneirinha para fazer a irrigação durante as 5 da manhã e as 18 da tarde, porque não estava tendo chuva. E aí não tinha muita água no rio, não tinha muita água no lago, ok? E aí a letra A
da atividade 5 está perguntando: qual foi a proibição feita pelo governo do Espírito Santo? De não poder irrigar, né? Tia tá dando até já a resposta. Não poder irrigar, né? Não fazer a irrigação durante o dia, das 5 da manhã às 18 da tarde. E a letra B? O que levou o governo a tomar essa decisão? Qual foi? Lá, se você voltar e ler, foi o quê? Por quê? Tá lá escrito o quê? Os baixos níveis dos reservatórios de águas na região. Então, por causa da falta de chuva, viu? A tia respondeu as duas para você, a A e a B, ok? Então, hoje nós terminamos nossa aula de geografia e retornaremos na próxima semana. Foi muito bom estar com vocês aqui através do vídeo. Gostaria de estar pessoalmente, mas não podemos, né? Mas deu para matar um pouquinho da saudade. Aquelas dúvidas que você tiver, anote aí no seu livro. Ou pegue um papel, anote aí e deixe na parte do livro para que a gente possa tirar na live, ok? Na live de quarta-feira. Às quartas e sextas-feiras, de 1 às 2 da tarde, nós temos lives direto da plataforma da Rede Pitágoras, que já foi para você, né? Se você ainda não recebeu, responsável, entre em contato com o celular da escola, até pelo WhatsApp. Eles irão passar para você todas as informações necessárias, ok? Então até logo, até mais. Estou com muitas saudades. Beijo!